muito bem-vindos e acolhidos nessa tarde. E que a paz de Jesus acolha a todos aqui nesse momento, né? Amparados aqui pelo Mestre, né? Que nos envolve. E quero dizer também que é uma alegria para mim estar aqui transmitindo a mensagem do Mestre. Enche meu coração de alegria, porque a gente compartilhar um pouco daquilo que a gente estuda, um pouco daquilo que a gente traz, né, dentro de si. E o título dessa tarde, ele está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título principal Sede Perfeito. E o capítulo de hoje, a nossa irmãzinha Rose, quem esteve semana passada aqui, já pegou ali, ela deu já um repertório ali, uma deixinha pra gente do capítulo que a gente vai hoje desmiuçar. E o capítulo, para mim, quando foi sugerido o capítulo, e eu vou trazer a experiência aqui para vocês compartilhar aqui, porque a gente compartilha daquilo que a gente vivencia, né? Quando me foi feito ali a sugestão e o tema sempre não é escolhido pela gente, a gente sabe, né? E o amigo me disse, vamos fazer o capítulo 17, Sede Perfeito. Eu olhei para o tema e achei um pouco difícil, né? Mais profundo, né? Aí, diante da minha indagação, o meu amigo que me auxilia na tarefa me disse o seguinte, que a gente não tem mais tempo para ficar acomodado, parado, com medo, ou timidez ou vergonha, quando a gente assume uma tarefa que é do Pai. Aí, depois dessa afirmativa dele, né? Eu baixei a cabeça, né? Arregacei as mangas e falei, tá bom, vamos trabalhar, né? Porque eu não sei como que é o anjo da guarda, o mentor de vocês, mas o meu, ele é super exigente. Ele sabe que eu amo ele muito, né? Cada um tem aí, né, o seu amigo aí, que a gente tem necessidade. Se ele exige tanto de mim, sabe que eu preciso, né? Então, conduzindo aqui o capítulo, que tem ali Sede Perfeitos, que está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz ali uma frase de Jesus. E a frase, ela tem profundidade. E essa frase, ela está contida lá no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, para nós que estudamos e lemos, ele é para nós desafiador, né? O sermão. Ele nos desafia com toda aquela referencial das características de nós, criaturas imperfeitas, nessa busca de sermos melhores. Então, quando Jesus nos pede, sede perfeito como vosso Pai, ele nos dá uma meta e um objetivo para a gente alcançar. E iniciando aqui, logo no início do parágrafo, ele traz as caracteres da perfeição. E há logo no início já uma frase ali que Jesus contesta, o contexto de Jesus, nos trazendo ali a abertura do capítulo, que é assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós os perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então aqui ele traz aqui um indício, sabe, que a gente vai desmiuçar pelo capítulo, que é a perfeição. E se a gente olha muitas vezes superficialmente o capítulo, a gente fica achando que essa meta que Jesus nos propôs parece uma meta muito distante.
parece que está longe. E se a gente olha essa distância muito grande, porque o objetivo que? Ele deu o objetivo maior, que é Deus. Ele poderia ter dado um exemplo de outra pessoa, mas não era essa a intenção de Jesus, porque ele sabia que nós somos criaturas eternas e que a nossa capacidade vai além. Mas o parágrafo ele está mais adentrando ali. Ele vem nos dizer que nós não devemos entender as palavras de Jesus no sentido de perfeição, né, relativa. Essa palavra de Jesus ela é relativa, a de que a humanidade está suscetível e que mais se aproxima da divindade. Porque Deus possui ali a perfeição infinita de todas as coisas. Já a criatura é limitada. Ele quis dizer para nós, então, que a criatura fosse dada a ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia igual a este. E este é para ele inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essas nuances. Pelo que se limitou a lhe apresentar o modelo e dizer que se esforçassem para alcançar. Então, o que nós compreendemos? A humanidade, desde os primórdios, sempre teve essa busca incessante de algo, de alguém, para o quê? Para se focar, se direcionar, esse modelo. A humanidade, ela busca isso, uma referência. Nós somos movidos pelos exemplos daqueles que antecederam nós. Jesus sabia a quem falava. Então, por isso que ele dizia as palavras, né, daquela forma assim, que eles pudessem compreender aquilo que estava sendo trazido. Por isso que ele diz, não vamos trazer isso ao pé da letra, assim, palavra por palavra, porque senão a gente pode se equivocar. Então Jesus dá o modelo máximo para eles, porque já pensou se ele tivesse dado um modelo, um exemplo um pouco mais abaixo do Criador, atingindo nós a meta proposta, o que seríamos de nós? Será que a gente não poderia ficarmos ociosos depois de ter conseguido atingir a meta? E não é esse o propósito do Criador. A ociosidade não é para ele um objetivo. Porque quando Jesus nos disse que o Pai trabalha, e ele também trabalha, ele nos dá essa deixa de que a obra é muito grande e que nós temos muito a fazer. Então não dá para ficar acomodado e nem se desesperar muitas vezes, porque às vezes a gente está um pouco mais atrasado na jornada. Ninguém está atrasado. O Pai espera todos no tempo de cada um. Mas o importante é que a gente não fique na ociosidade, ou muitas vezes estacionado, achando que as coisas virão cair no nosso colo. E não funciona assim. Não é assim que o Pai trabalha. Aí a gente vê que essa perfeição, ela é um pouco mais trabalhosa, porque ela nos faz enxergar no nosso interior as necessidades que nós precisamos. Porque Jesus, quando ele dá toda essa abordagem dessa perfeição, ele quer nos mostrar que ela está dentro de nós, precisa ser dada, não vem pronta. O esforço está em cada um executar a parte que lhe cabe. Cada um somatiza na parte que é o todo da criação. Embora a gente não se enxergue muitas vezes como irmãos, não se enxergue como essa
obra que é grandiosa, que é o todo do Pai, a gente precisa entender que se a gente não faz a nossa parte, alguém vai ficar sobrecarregado. Alguém vai pesar um pouco mais para alguém. E para a gente conduzir, a gente sabe que a mudança tem que ser interna. E mais adiante, no capítulo, ele vai nos referenciar o que nos afeta mais. E ele nos diz que em que consiste essa perfeição? Jesus nos diz em amarmos os nossos inimigos, em fazer o bem aos que odeiam, em orar pelos que vos perseguem. Ele dá três itens. E continua. Mostra ele a essência da perfeição é a caridade. E na sua mais ampla acepção. Porque ela implica na prática de todas as outras virtudes. A base é a caridade. Reflete em todos os patamares das nossas imperfeições. Ela atinge a cada pouquinho em alguma coisa dentro de nós. E a desconstrução desses hábitos que trazemos, que está ainda dentro de nós, que os próprios Espíritos nos dizem que está entre o orgulho e o egoísmo. E não é eu que digo, é os Espíritos que nos dizem que o orgulho e o egoísmo estão tão profundos dentro de nós que nós não conseguimos nos libertar. E é importante porque mais ou menos um ou outro a gente tem um pouquinho mais, um pouquinho menos. Sim. E é bom que a gente compreenda que dentro e faça análise, porque a gente está acostumado a fazer a análise sempre no que está externo. Eu analiso os gestos, eu analiso a Elisandra, mas se eu consigo olhar para dentro de mim e enxergar, porque ele nos diz que a faltar com a caridade é faltar com o dever de aperfeiçoamento moral. Nós temos um dever. Um dever. O dever de amar. Nós estamos em débito nesse quesito, de amar uns aos outros. E aí a gente entende que o que é egoísmo? É o excesso do amor próprio. É quando você pensa tanto em você, que não sobra tempo para pensar mais em mais ninguém. Você está repleto daquilo ali, tão cheio de si. E o que é o orgulho? É quando você tem tanta autoestima, que todo mundo é ruim e só você é o melhor. Todo mundo é ruim. A gente às vezes se depara com alguém dizendo que todo mundo é ruim e só ele age melhor. E quando nós nos entregamos a essa energia do orgulho, não há espaço dentro de nós para aprender nada com mais ninguém. Você já observou alguém assim? Que está cheio desse conhecimento ali e não está aberto para opção nenhuma mais. Dentro dele não concorda com conhecimento mais nenhum, porque ele pensa, ele sabe e acha que sabe tudo. E a gente analisando os grandes sábios da humanidade que já estiveram conosco, eles mesmos dizem que estão sempre a aprender, que eles nunca sabem tudo. Então, aí está a chave. Porque se damos a oportunidade de ouvir alguém, nós sempre estamos prontos para o que? Aprender algo. E o orgulho, ele não nos deixa, ele não nos permite. E um exemplo do orgulho, citando aqui um exemplo de orgulho, é o outro não tem mais valor.
Só eu tenho valor. O outro não tem valor nenhum. Não significa nada para mim, mas eu sim, eu tenho valor. E o egoísmo pode faltar para todo mundo, desde que não falte para mim. Olha o nível que chegam as criaturas quando estão vigilantes, quando não estão despertas. Vagueiam na ignorância por não se compreender e nem se conhecer. Porque se os Espíritos nos dizem que nós estamos com essas duas dificuldades, tem nos dizer o quê? Que isso tem afetado nossas relações, que isso tem afetado a gente olhar para o outro, que nós estamos só olhando para dentro de nós não olhamos o que está fora. E uma sociedade que está envolta no egoísmo, ela acaba em dois mundos. O egoísmo, ele tem esse reflexo. Porque o egoísmo afeta, porque eu só estou olhando nas minhas atitudes, tudo que eu faço é o correto. O outro não faz nada certo. E às vezes a gente precisa trazer para a nossa realidade, porque se eu dar um exemplo muito grandioso, às vezes fica mais difícil. Então a gente vai trazer um exemplo simples. Porque se a gente não tiver o controle do egoísmo, a gente pode causar um caos a uma humanidade. E aí, esses dias, eu andando na rua, voltando para casa, eu estava de carro, e aí na minha frente tinha um carro cheio de luxo, passando ali na minha frente, eu estava atrás observando. Ele passou na rua e tinha uma sacolinha de lixo dentro do carro dele, o motorista jogou para fora. No meio da rua ali do Express. Eu olhei aqui e falei, nossa, no mundo que vivemos ainda a gente vê essas coisas. Mas qual a profundidade da adição? Numa cidade igual a nossa, se cada um de nós aqui se achando direito de fazer a mesma atitude do irmão, que ainda varia na ignorância, não compreendendo, nós podemos agir da mesma forma. E o egoísmo, ele é assim, eu estou sempre correto. O outro também não tem importância. Mas a gente vai analisar aqui aonde que está o limite das nossas atitudes. Se eu fazer para o outro, será que se alguém fazer para mim, como é que vai ficar? E vamos usar um exemplo bem simples e prático no nosso dia a dia. Como é que você ficaria se você estivesse preso dentro de uma sala com alguém reclamando o dia inteiro? Porque às vezes a gente reclama também. E a pessoa reclama, mas você também é reclamão. Você já imaginou se a gente tivesse que ficar com alguém que ficasse gritando constantemente? Porque a gente às vezes grita, né? E alguém gritasse com você, como é que a gente agiria? Será que a gente ia ter essa tolerância? E é isso que ele nos diz. Qual o nível que eu devo fazer para o outro? Aí Jesus nos diz, faça ao outro tudo o que queres que faça a ti. Se a gente gosta de ser bem tratado, é claro que a gente vai tratar melhor os outros. É isso. Se a gente gosta que o outro faça do jeito, vamos lá, vamos tentar desse jeito. É mais amoroso, mais sutil, vamos tratar com amorosidade, com gentileza. É essa a proporção que Jesus nos diz. E enquanto a gente agir egoísta, orgulhoso, a gente não tem noção das nossas atitudes. Nós se fechamos e agimos cegos. Cegos, completamente cegos nós ficamos quando nós estamos nesse ponto, no orgulho e no egoísmo. E nós sempre trazemos um pouquinho mais, um pouquinho menos. Não há como. É trabalhoso, é um exercício diário, paciência, tolerância com o próximo, benevolência, indulgência. Todos os quesitos que nós aqui
mas lá já no item 3, nós vamos nos aprofundar, porque nós vamos falar do homem de bem. E antes de a gente adentrar no capítulo, eu preciso fazer umas perguntinhas. E daí o nosso amigo fala, faz as perguntas, né? Que é mais fácil. Porque a gente tem que criar o nosso alicerce para a condução do homem de bem. Porque se a gente não tem essa nossa relação com Deus, com o Pai, com profundidade, com aquela energia assim de sustentação, a gente fica um pouco fraco, né? E a pergunta é o seguinte, que eles nos fazem: você ainda duvida que Deus tem cuidado de você? Você ainda tem dúvida do amor dele por ti? Você ainda acha que Deus não te ouve, não te escuta? Essas 3 perguntas ele me fez e trago para mim, porque tudo a gente precisa também praticar aqui no nosso dia e também. E é essa a pergunta, porque ele falou assim, não, a gente tem que alicerciar, porque não adianta eu vir aqui falar para vocês dessa condução do exercício de um homem do bem. Nós precisamos saber se a gente está nesse nível de entender esses 3 princípios básicos dessas 3 perguntinhas. Você tem essas dúvidas ainda? E ele nos responde o seguinte, que ele cuida de você. Ele cuida de você, ele cuida de todos, cuida de mim. Ele cuida. E eu preciso ter essa certeza dentro de mim. Ele te ama. Ele ama a cada um aqui presente. Ele ama muito. E a gente não pode se esquecer disso. A gente não pode passar em branco isso. Isso não. Ele te olha o tempo inteiro. E ele te escuta. Sim. Essa é o questionamento para a gente dar amplitude a esse homem de bem. Porque se a gente não traz Deus nessa condução para alicerciar, para a gente construir as nossas vidas, essa construção que a gente precisa levantar, e ela é individual de cada um aqui, não adianta eu querer fazer o alicerce do Jefferson, não vai dar certo, né? É meu, o trabalho é meu. Porque esse homem de bem, ele sustenta o quê? Características, ele vem nos traz aqui as características desse homem de bem, as qualidades desse homem de bem. E aqui nós vamos se referir não ao gênero, é importante a gente citar aqui. Nós não estamos falando do gênero masculino ou feminino. Nós estamos falando de criaturas de Deus, sem essas desmistificações de gênero. E é aquilo que a gente necessita no contexto desse parágrafo: exercitar, aprender. E aí, se a gente começa, já que ela está com o celular, daí eu vou beber uma água, né? Aproveita que ela deu aviso ali, é de calça curta, né? Não, mas eu desliguei isso. Vamos tomar água então, para aproveitar. É o despertador para água. Ah, despertador para água. É. Tá. Vou até olhar o meu. Então, olha aqui, ó. Então, esse verdadeiro homem de bem, se a gente lê o parágrafo, ele é muito bonito. E a gente fica com vergonha quando a gente lê o parágrafo. Quem tiver oportunidade, provavelmente todos que nós já estudamos, já deu uma pincelada lá no item 3, que é o homem de bem. E a gente lê, a gente fica com um pouco de vergonha, porque parece que a gente não está fazendo tudo que pede aqui, né? E ele diz o seguinte: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade, na sua pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos e a si mesmo, perguntará se violou essa lei, se a praticou, se não praticou nenhum mal, se não fez o bem que podia
todo o bem que podia. Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se ele fez a outro tudo o que desejaria que ele fizesse. E tem profundidade, né? Porque daí você precisa analisar se você está fazendo o suficiente hoje. Porque quando eu leio o capítulo, eu penso e analiso: será que eu estou dando o meu máximo? Será que eu estou fazendo tudo que é possível? Será que eu estou conseguindo aqui trazer tudo que Jesus deixou aqui para mim? Porque para eu me tornar esse ser humano, que é esse homem de bem, como cita, eu preciso fazer um esforço. Preciso fazer um esforço. E eu gosto muito dessa frase, que é: deposita a fé em Deus, na sua bondade e na sua justiça e na sua sabedoria. Então não depende somente de agir. A gente tem que ter aquelas perguntinhas lá no início, que é: como está essa relação com Deus? Eu estou conseguindo entregar para Ele, deixar que Ele conduz, ou eu estou ainda esbravejando, sempre na frente, fazendo as coisas atropeladamente? Não dá, né? Não dá. Porque eu preciso ter dentro de mim essa bondade de Deus. A justiça dele é sempre a maior. E a sabedoria, porque ele sabe da minha necessidade. Ele me conhece. Então eu deixo alguma parte das atitudes e entrego para ele. O resto é ele que tem que fazer. Porque comodidade a gente não tem na obra do Criador. Ficar parado a gente não pode. Há trabalho para todo mundo. Há função para todos. Falta esforço, dedicação. Falta muito referência para nós, claro. Porque a gente tem ainda tendência de focalizar ainda nas pessoas que estão aqui. São seres humanos falhos, imperfeitos. E muitas vezes nós nos frustramos, afastamos da nossa religiosidade, dessa vivência da religião, porque a gente pega uma referência que não é aquela que cita no início. A referência do Pai, o Criador. Nós não podemos nos esquecer, quando alguém nos magoa, que a referência está sempre no Pai. Que a gente não pode se referenciar nas criaturas. Elas são falhas, elas vão se equivocar, claro. Seguindo um pouco mais, ele nos diz: sabendo em que sua permissão, sabe que sem a sua permissão nada acontece, e se lhe submete à vontade de todas as coisas. Tem fé no futuro. Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sim, porque é esse o nosso foco principal. Desfocar da matéria um pouco e entender que o espírito tem necessidades. É trabalhoso, sim. Porque se a gente se atenta muito só na matéria, no trabalho, na conquista, é claro que isso faz parte dos nossos afazeres. Mas a gente tem que também entender que o espírito tem necessidades de avançar. Como no mundo da matéria temos necessidades também, né? Aquelas materiais de se alimentar, de higiene, aquelas coisas básicas que a gente tem no dia a dia. O espírito também tem essa necessidade. Tem a necessidade de se zelar. E o zelar do espírito é se afastar, exercitar as dificuldades que eu ainda trago dentro de mim. Esse é a higiene que o espírito tem a necessidade. O alimento que? O alimento é a prática. O alimento é a prática com o outro. Como eu estou agindo nessa distinção com o outro? Estou sendo caridoso? Estou sendo gentil? Estou compreendendo as fragilidades dele?
assim como eu quero que Ele compreenda as minhas também. E aí, se a gente olha essa profundidade do Espírito, a gente vê que o plano material, ele não está muito distante desse plano espiritual. Ele vem aqui misturar. Avançando, sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas e expiações, e as aceita sem murmurar. É por isso que quando eu digo que o capítulo é para mim, né? Porque às vezes a gente fica reclamando, né? A gente é fraco às vezes. Reclama disso, reclama daquilo. E aí quando a gente se fortalece em Deus, a gente entende que a força vem dele e que a gente tem essa força dentro da gente. A gente consegue lidar melhor. A gente fica um pouco mais manso. E é isso que a gente às vezes vê algumas pessoas que já não se afetam tanto quando surge alguma dificuldade na vida delas. Elas lidam com isso com mais facilidade. Elas já aprenderam. E nós também iremos aprender. Possuindo o sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem sem esperar pagamento algum, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, sacrifica sempre seus interesses à justiça. Então ele acolhe o sofredor, ele ampara o necessitado, ele fortifica dentro da sua própria essência aquilo que ele precisa dar para o outro. Não está externo nele, está interno nele. Avançando um pouco mais, ele vai dizer que esse homem de bem, ele não faz as distinções de raça, cor, crença, religião. Ele já se despiu dessas imperfeições que muitas vezes nos limita de se aproximar dos nossos semelhantes. Isso às vezes nos impede de acolher as outras criaturas, porque a gente ainda traz essas crenças, essas coisas muito profundas dentro de nós. E ele vai além. Não alimenta o ódio, nem o rancor, nem desejo de vingança. O exemplo de Jesus: perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, porque sabe, perdoando, lhe será conforme houver perdoado. Então ele não alimenta o ódio, o rancor, qualquer coisinha, muitas vezes, que interfere, né? Porque isso vai nos causando uma dor, um sofrimento profundo. E quando a gente alimenta algo ruim, cada vez fica maior. Por isso que a gente às vezes encontra algumas pessoas decaíndo por aí, com uma depressão tão profunda, não se olhando mais, se abandonando de si mesmo, não se lembrando daquele início assim, que tem alguém cuidando de você, que tem alguém olhando por você. É difícil a gente entender isso quando está envolta do vazio, da dor, da solidão, da depressão. Claro que é difícil. Se fosse fácil, não teria tantas criaturas assim envolvidas nisso. E seguindo um pouco mais adiante, a gente vai adentrar num algo mais delicado, que é os bons espíritos. Os bons espíritos. E por que tem um capítulo ali que tem um item só para nós que somos espíritas, hein? Será que por quê, hein? E aí a gente vai ler assim, nossa, nós temos fragilidades também, né? Como todas as outras religiões têm. Não há ninguém isento, né? Aqui de esses milhares, muitas vezes somos envolvidos. E ele diz ali logo, bons espíritos. E ele vai nos mostrando ali o que é esse capítulo.
O Espiritismo não institui nenhuma nova lei moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo. Então ele diz aqui, não há nada de novo no Espiritismo, porque a lei ela é moral, é a ética, é a boas atitudes com o nosso semelhante. Essa é a prática, porque Jesus vem e nos deixa aqui toda a moral. E aí o Espiritismo ele vem, pega essa moral e complementa com as falas aqui dos Espíritos, nos esclarecendo algumas coisinhas que possamos nós às vezes ter essa dificuldade, né? E ele diz, se os aprende, não os aplicas a si mesmo, atribui ali alguma questão ali de inteligência para isso, precisa ter inteligência para aprender o Espiritismo? E ele diz, não é questão de ser inteligente. Não é inteligência, porque a gente vê pessoas leigas, sem muita estrutura e já compreendem. Outras com muita capacidade intelectual, tendo dificuldades esbarrando ali. Então não é essa a fundamentação. Porque se a gente pegar o Espiritismo é o que? É a moral. A gente aprende quando adentra no Espiritismo que não está nada externo dos meus problemas, e sim dentro de mim. E isso foi uma coisa muito boa que eu entendi da doutrina espírita. Porque eu tinha essa mania também, como todos temos, de terceirizar a nossa culpa, trazer alguém ali para referenciar os nossos problemas e ser o causador daquilo. E o Espiritismo só me ensinou, não. Está dentro de você toda essa tua dificuldade. Nada muito diferente do que Jesus já nos ensinava. Mas a gente precisa um chacoalhão, sabe? Chacoalhar um pouquinho mais, né? Aí a gente está aqui. É preciso, então, ter inteligência, como ele já disse? Será necessário? Não. E o que pode chamar, então, dessa maturidade de senso moral que ele nos diz? Para termos aqui essa condução. Uma maturidade. Tem que estar amadurecido. Tem que estar amadurecido aqui dentro de você. E se aquilo não está pronto, às vezes a pessoa vem aqui 2 ou 3 vezes, não, isso aqui não estou conseguindo compreender. Ou às vezes a gente tem medo, porque a gente é cobrado, né? Que daí a gente entende que é eu que tenho que sair do lugar, não do outro. Aí a gente fala, não, vou esperar esse aqui, deixar esse aqui para um pouco mais tarde, depois eu consigo resolver quando eu estiver lá aos 70 anos, né? Mas não é isso que a doutrina nos pede. E por isso ele colocou ali um item só para isso. Isso serve também para todas as nossas religiões que nós temos, não só para nós. Porque a gente sempre fica para nós aqui, mas ele não traz aqui para cada um que está fora, externo também. Que é a prática. A religião, ela não pode estar externa, ela tem que estar interna. E eu sempre fiz isso comigo, porque eu tenho que trazer, né, para a minha realidade, e eu sempre vejo assim, que não adianta eu falar palavras bonitas se eu não trago isso nas minhas atitudes. A religião é aquilo que a gente coloca em prática. Esse é o maior exemplo que a gente precisa ter. É você olhar a criatura e olhar e falar assim, nossa, ela traz o Evangelho em tudo que ela faz. Nas pequeníssimas coisas. Ela traz o exemplo de Jesus para tudo. Ela olha com tolerância o outro. Ela compreende o nível que ele está. Não avança nem mais nem menos, além das capacidades, porque sabe que a criatura, às vezes, ela está num nível que ela não consegue avançar. Então você dá aquelas gotinhas de água na proporção que ela compreende. E a gente avança olhando isso. E aí ele nos diz assim que o Espiritismo, muitas vezes, quando a gente fala, lê, começa a ler, desbrava os livros, a gente começa a ver, nossa, quanta coisa bonita escrita, né? Agora vamos praticar isso aí. Essa que é a parte um pouco mais complicada.
vai dizer assim que o Espiritismo, quando ele ecoa dentro de nós, é como uma música. Sim, é uma música. Para alguns pode ouvir só ruídos, para outros há uma melodia. É uma melodia. Para você pode não estar fazendo sentido nenhum, mas para o outro tem um significado. Tem um significado. E para a gente aqui, já nas derradeiras aí, no avançar da hora, eu quero trazer aqui uma mensagem que é de Pedro, ditada, escrita por Chico, que os Espíritos ditaram, sobre esse exemplo de Pedro. Eu amo Pedro, né? Porque Pedro é bem a gente, né? É bem assim a gente, assim, sabe? Desanimava, questionador, né? Rebelde. Então Pedro era a gente, né? Bem simplesinho, assim, né? Então o exemplo de Pedro aqui, nesse diálogo de Pedro com Jesus. A única dádiva. Conta-se que Simão Pedro estava cansado. Nem parece a gente, né? Depois de 20 dias junto do povo, banhara feridentos, alimentava mulheres e crianças sujas. E em vez de receber a aprovação do povo, recolhia insultos velados aqui e ali. Após 3 semanas consecutivas de luta, fatigara-se e preferia isolar-se entre os arbustos. Por isso mesmo, no crepúsculo alinhado, estava ele só diante das águas a refletir. Aproxima-se alguém, contudo, por mais que busque esconder-se, sente-se procurado. O próprio Cristo buscava. Que fazes, Pedro? Pergunta Jesus. Diz-lhe, Senhor. Penso, mestre. E o diálogo prolonga-se. Estás triste, Pedro? Muito triste. Por quê? Chama-me de ladrão. Mas a consciência não o acusa? Que tem isso, então? Sinto-me infeliz. Em nome do amor que me ensinas, alivio os enfermos e ajudo os necessitados. Entretanto, injuram-me, dizendo por aí que eu furto e que explora a confiança do povo. Ainda ontem distribuía os velhos mantos que nos foram cedidos para a casa do campo, entre os doentes chegados de Jós. Alegou alguém inconsideravelmente que roubei a maior parte. Exausto, mestre, estou. 20 dias de multidão pesam mais do que 20 anos de serviço na barca. Olha, como é difícil mexer com as criaturas, né? Pedro já tinha ali a noção do que era trabalhar com as pessoas. Pedro, que destes ao necessitados nesses últimos 20 dias, então, pergunta Jesus. Moedas, túnicas, manto, trigo, peixe. De onde chegaram as moedas? Das mãos de Joana, a mulher de Cusa. E as túnicas? Da casa de Zobal, o curtidor. E os mantos? Do lar de Zebedeu, que os fabrica. E o trigo? Da seara de Zaqueu, que se lembra de vós. E os peixes? Da nossa pesca. Então, Pedro, que deve entender, Senhor? Ele pergunta, que deve entender, Senhor? Eu não estou entendendo, né? Que apenas entregamos aquilo que nos foi ofertado para distribuirmos em favor dos necessitados. A divina bondade conjuga as circunstâncias e confia-nos
de um modo e de outros elementos que devemos movimentar nas obras do reino. Disseste servir em nome do amor. Sim, mestre. Recordo-me então que o amor não relaciona calúnias, nem conta sarcasmo. Então, não conta. E é isso que a gente deve se lembrar quando alguém nos calunia, quando alguém nos agride. O amor, ele não conta isso. O discípulo, entremostrando súbita renovação mental, não respondeu. Jesus abraçou e lhe disse apenas: Pedro, todos os bens da vida podem ser transmitidos de sítio a sítio, de mão a mão. Ninguém pode dar, em essência, esse ou aquele patrimônio do mundo, senão o próprio Criador, que nos empresta os recursos por ele gerados na criação. Nos empresta. Se algo podemos dar de nós, o amor é a única dádiva que podemos fazer, sofrendo a renúncia por amor. O apóstolo compreendeu, beijou as mãos que tocavam primeiro. O amor é a única dádiva que a gente pode compartilhar com os outros. Os bens, eles trocam, circulam. A tarefa hoje é de um, amanhã é de outro. Os governantes mudam. As pessoas um dia estão conosco, outro dia já estão do outro lado. O que prevalece então, Jesus nos diz? O amor. É a única dádiva que nós devemos lembrar nos momentos que alguém estiver nos ferindo, nos magoando, nos caluniando, nos denegrindo. É a única coisa que nós devemos lembrar. Que a lição do Mestre possa fazer parte da nossa vivência e da nossa prática. Que esse conhecimento possa nos tornar melhores, possa despertar aquilo que ainda fechamos dentro da nossa mente, aquilo que negamos e não aceitar. Assim, agradecido pela oportunidade dos irmãos que nos auxiliam aqui, sabendo e reconhecendo que a presença deles aqui, sabendo que eles sabem o que nós precisamos, sabem tanto que cada coração aqui habita dentro dele, do que trazem aqui conosco, a gente possa lembrar de Deus, que Ele cuida, que Ele nos ouve e que Ele nos ama. Obrigada a todos e que tenhamos aí uma semana abençoada a todos, repletos desse amor que é de Jesus e do Mestre nos guiando, onde quer que estejamos. Obrigada.